Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 9 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nessa terça-feira nós vamos encerrar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. Amanhã, 2 Tessalonicenses, quinta, 1 Timóteo e também na sexta, 1 Timóteo, parte 2. Vamos fazer essas três correspondências de Paulo aí ainda esta semana. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 5. O tema do devocional de hoje é como viver. Eu peguei uma expressão do apóstolo Paulo e eu gostei muito dessa expressão, como viver, né? Coisa mais linda e muito pertinente, muito útil para o nosso dia a dia. Deixa eu ler o texto já, então, logo para a gente poder começar a conversar. O texto que eu quero destacar é o que está nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. Então, 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Até aí. Bom, Paulo, na primeira parte aqui da sua carta, nós falamos ontem, ele defende a sua relação com a igreja de Tessalônica. Ele diz, olha, eu tenho uma relação com vocês que é uma relação de amor, de intercessão, de cuidado. Agora, Paulo vai entrar no assunto que ele de fato quer tratar. Uma vez que ele deixou claro que a relação com aqueles irmãos era uma relação de amor e de cuidado, ele agora vai entrar em assuntos um pouco mais difíceis. Ele vai tratar, por exemplo, sobre conduta sexual. A partir aí do verso 3 do capítulo 4, ele trata sobre a conduta sexual. Até porque sabemos que o Império Romano, ele tinha uma promiscuidade muito grande. Para quem acha que hoje vivemos uma promiscuidade, é porque não conhece muito bem como eram as coisas no Império Romano. Mas enfim, Paulo então trata sobre conduta sexual e também sobre escatologia, finalizando a sua carta falando do amor ao próximo. Então, são três assuntos que ele vai tratar aí a partir de agora. Mas antes de entrar nos assuntos, na sua introdução, antes de começar as suas advertências e exortações ali para os irmãos de Tessalônica, ele faz então três ponderações. Quais são essas ponderações? Primeiro, o comportamento correto deve agradar a Deus. Ele diz no versículo 1, Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Esse a fim de agradar a Deus vai fazer toda a diferença. Por quê? Paulo vai instruir os irmãos a mudar de comportamento. E normalmente as pessoas mudam de comportamento por dois motivos. Pode ter aí algum outro, mas sempre vão encaixar nesses dois espectros que eu vou dizer. Ou a pessoa muda de comportamento por motivos egoístas. Então, eu vou mudar de comportamento porque eu vou ganhar alguma coisa. Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui rápidos. Você tem que ser grato, porque se você for grato, você vai atrair gratidão. Outra, eu vou tratar bem a minha esposa, isso às vezes em palestras de casais a gente ouve. Eu vou tratar bem a minha esposa porque se eu fizer isso, ela vai me tratar bem de volta. Ou seja, existe uma relação de troca em que eu saio ganhando. Ou seja, isso é egoísmo. Então, mudar de comportamento por egoísmo é uma maneira como as pessoas normalmente vão conduzir aí a sua mudança de conduta. A segunda maneira é por legalismo. O que é isso? Se eu não mudar, eu serei punido. E aí pode ser uma punição da palavra, né? Ou assim, pode ser uma punição bíblica, ou seja, eu vou para o inferno. Então, se eu não mudar de comportamento, se eu não deixar a conduta sexual, se eu não deixar essa prática para trás, Deus vai me punir. Ou pode ser também uma punição
das circunstâncias. Se eu não mudar, eu vou passar um aperto financeiro. E como Paulo disse para as pessoas mudarem? Paulo exorta a nossa mudança para agradar a Deus. E isso faz toda a diferença. Porque em vez de pensar em mim mesmo, em vez de pensar na possível punição que eu vou sofrer se caso eu não cumprir ou não mudar de comportamento, Paulo exorta os irmãos a mudar de comportamento para agradar a Deus. Então, dentro do exemplo que eu dei da esposa, em que o marido muda de comportamento, em vez de agora mudar de comportamento para, ao mudar, a esposa também mudar e ele ser beneficiado, agora eu mudo independente se a minha esposa vai mudar ou não. Eu mudo porque a mudança de comportamento agrada a Deus. Deus está no centro da minha mudança de comportamento. Eu não vou deixar de pecar, eu não vou deixar ou não vou ter uma conduta que vai afrontar a palavra de Deus, porque ao fazer isso, eu vou desagradar a Deus. Então, muda-se completamente a motivação, e a motivação é muito mais poderosa, ainda que talvez não seja tão emocionante, mas é muito mais poderosa, porque a mudança de comportamento está ligada em agradar a Deus. Segunda ponderação de Paulo, os crentes devem crescer continuamente. Capítulo 4, versículo 1, parte B. Na parte A, ele fala que devemos mudar para agradar a Deus. Aí ele continua dizendo, agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. O que Paulo está fazendo aqui é exortando e advertindo os irmãos sobre não ficarem estagnados na vida espiritual. O crente jamais deve ficar estagnado na sua vida espiritual e na sua conduta. Ele sempre deve crescer cada vez mais. Eu poderia citar aqui N versículos ou algumas situações em que nós somos motivados, exortados, advertidos na mesma direção. Cresçam continuamente, cresçam. Essa é uma advertência comum, especialmente no Novo Testamento. E Paulo aqui não deixa essa advertência de fora. Nós não podemos ficar estagnados. Aí então você já deve estar se perguntando, mas como eu faço para crescer espiritualmente? Será que existe um passo a passo? Grosso modo dizendo, sim, eu vou falar dele daqui a pouco. Mas a gente tem que sempre se lembrar que as coisas de Deus nem sempre são conduzidas desta maneira, meio que de uma forma analógica, né? Meio que uma forma natural. Não, as coisas de Deus, elas existem pormenores ali que vão interferir. Dito isso, como crescemos espiritualmente? Eu tenho um acróstico que eu uso aqui na igreja, e os irmãos da Igreja Nave vão se lembrar, que é o acróstico DASC, D-A-S-C, que significa discipulado, adoração, serviço e comunhão. Então, essas 4 coisas são os propósitos de Deus para a igreja. Quando Deus estabelece a igreja, quando Deus inaugura, então, o seu povo, ele dá propósitos para o seu povo. Quais são esses propósitos? Nós podemos resumi-los em 4. Discipulado. Quer crescer espiritualmente? Discipulado. Tanto receba discipulado como dê discipulado. O que mais? Adoração. O que é adoração? É um estilo de vida que leva em conta a adoração a Deus. Falamos agora há pouco, viver para agradar a Deus. Serviço. O que é serviço? É tudo que eu faço para a edificação das pessoas. E aí tem um código de ética incluído, né? Primeiro a minha família, depois os meus irmãos da igreja local, depois as diversas pessoas. E por último, comunhão. Quer crescer espiritualmente? Comunhão com os irmãos da igreja local. Irmãos que podem tanto te disciplinar, como receber de você também disciplina. Então, os crentes devem crescer continuamente espiritualmente. Primeira ponderação, comportamento correto deve agradar a Deus. Segundo, os crentes devem crescer continuamente. Terceira ponderação, os mandamentos são conhecidos. Esse aqui dá um nó na cabeça das pessoas, né? Versículo 2, capítulo 4. Diz assim, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Então,
Paulo, obviamente, está falando aqui para uns irmãos que ele já havia pregado para eles a palavra e eles conheciam os mandamentos. Então, ele não estava falando com pessoas inocentes. E talvez você deve dizer, pastor, mas eu não conheço os mandamentos de Deus. Conhece sim. Ninguém pode dizer que não conhece os mandamentos de Deus. Ninguém pode dizer que não conhece a vontade de Deus. Por quê? Primeiro, a vontade de Deus está expressa nas Escrituras. Quer conhecer a vontade de Deus? Você vai encontrá-la registrada no texto bíblico e a partir disso você deve obedecer. Irmãos, até mesmo de maneira jocosa, as pessoas conhecem os mandamentos de Deus. Você já ouviu pessoas dizendo assim, de maneira jocosa, dizendo, não pode olhar para a mulher do seu próximo, né? Mas o problema não é a segunda, não é a primeira olhada, é a segunda, né? Quem olhar e desejar. Então, eu estou dando exemplo aqui dessas brincadeiras que normalmente a gente faz, que as pessoas fazem em relação aos mandamentos de Deus, mas isso mostra que elas de fato conhecem os mandamentos de Deus. E aí, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês conhecem o mandamento, então não há por que não viver para agradar a Deus. Não há por que não crescer nisso continuamente, uma vez que vocês já conhecem estes mandamentos. Bom, moral da história, já para a gente caminhando aqui para o fim, que podemos concluir de tudo isso? Vivemos de verdade quando vivemos para a glória de Deus, de acordo com sua vontade expressa nas Escrituras. Então, você quer viver de verdade, quer viver verdadeiramente, só vamos viver de fato quando vivermos para a glória de Deus, e isso fazemos quando obedecemos à vontade expressa de Deus nas Escrituras Sagradas. Desafio do Léo para esta terça-feira. O que fazer com tudo isso que acabamos de ouvir aqui? De que maneira podemos colocar tudo isso em prática? Acho que um desafio que eu quero fazer para você, para mim, eu acho que a gente pode experimentar essa mudança de comportamento para agradar a Deus. Talvez você já mudou de comportamento em vários momentos aí da sua vida. Alguns anos atrás eu fumava e eu deixei de fumar. E eu confesso que naquele primeiro momento eu fiz isso pensando em mim mesmo. Eu tinha medo de ir para o inferno e, de fato, vício é um problema para aqueles que são salvos em Jesus Cristo. E eu entendia isso, mas a minha mudança de comportamento foi causada pelo benefício que ia trazer para mim mesmo. Mas tudo isso serviu para a maturidade. Hoje eu entendo que a mudança de comportamento deve glorificar a Deus. Mude de comportamento, mas experimente mudar de comportamento, não mais por legalismo ou por egoísmo, mas para que Deus seja glorificado. E ao fazer isso, você vai perceber o quanto isso tem poder de transformar o nosso próprio coração. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nesta manhã tão preciosa em que fomos expostos à Tua Palavra e a Tua Palavra foi direta ao nosso coração nesta manhã. Senhor, nós devemos viver para agradar ao Senhor. Devemos, Senhor Deus, sempre nos lembrarmos dos Teus mandamentos e crescer em todo o tempo na obediência à Tua Palavra. Reconhecemos que não temos feito isso. Reconhecemos que muitas vezes nossa mudança de comportamento é motivada pelo egoísmo, pelo desejo de agradar a nós mesmos. Mas nesta manhã, pedimos a ajuda do Senhor para que possamos direcionar o nosso coração em agradar ao Senhor. E fazendo assim, Pai, vamos experimentar o poder que está incluído em viver para agradar ao Senhor. Ajuda-nos nisso, eu te peço. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.